brasileiro quer guardar dinheiro, mas não consegue. Uma pesquisa do Datafolha, feita no final do ano passado, perguntou para os brasileiros qual era a meta número 1 para este ano. A resposta campeã disparado não foi viajar mais, nem cuidar da saúde. A meta escolhida por 44% da população foi economizar dinheiro. Agora, olha o que acontece na prática com dados que são impressionantes. A última pesquisa do Serasa que analisou o gasto do brasileiro é de 2025. Ela mostrou que, mesmo declarando que querem economizar, os brasileiros gastaram mais no primeiro semestre do ano passado comparado com o que fizeram no ano anterior. A inadimplência no Brasil está em níveis históricos, com mais de 80 milhões de pessoas endividadas, um crescimento de 38% em 10 anos. E uma pesquisa recente completa o retrato. 59% dos brasileiros começaram o ano sob forte pressão financeira. 95% dizem que precisam de uma renda extra, apesar de 64% não conseguirem colocar isso em prática. Ou seja, a vontade de se organizar financeiramente está ali, mas alguma coisa entre a intenção e a ação está quebrada. Alguns especialistas, quando perguntados o que está acontecendo, respondem que falta disciplina para dar conta dos gastos. Eu discordo e vou te mostrar por quê. E a solução está surgindo de um movimento que pode mudar completamente a forma como a gente se relaciona com o dinheiro e com o consumo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Resumir um cenário de exaustão, falta de tempo e pressão inflacionária à falta de disciplina é uma análise perigosa quando a gente tenta diagnosticar por que o brasileiro tem tanto problema com dinheiro. Mais da metade das pessoas dizem que o trabalho de hoje exige mais da cabeça do que do corpo físico. O principal limitador para quem quer melhorar financeiramente não é preguiça, é tempo e energia mental. A pessoa acorda cedo, trabalha o dia inteiro numa função que exige muito mentalmente, resolve o problema dos outros, toma decisão o dia todo e chega em casa tarde, esgotada. E o que um cérebro esgotado faz? Buscar alívio, de preferência alívio imediato. E hoje em dia a gente está rodeado de oportunidades para dar isso que a nossa cabeça pede. Desde vídeos curtos que entregam dopamina a cada passada de dedo, até um delivery no iFood, uma comprinha no aplicativo. Isso não é falta de caráter nem preguiça, mas sim um cérebro exausto fazendo exatamente o que cérebros exaustos fazem mesmo, escolhendo o menor caminho até achar algum prazer. E o nosso quadro mental é grave. Entre 2023 e 2025, as licenças médicas por ansiedade e depressão cresceram 68% no Brasil. Isso não é só contexto, não. É causa direta do gasto impulsivo. Quando você está mentalmente exausto, o piloto automático assume. E o piloto automático do consumo é gastar sem pensar. É o mesmo mecanismo da comida emocional. Quando a pessoa não come por fome, mas por conforto. E a conta chega depois, na forma de mais ansiedade, mais dívida, mais pressão, e esse ciclo se retroalimenta. Mas como é que eu sei que tem gente gastando muito e o problema não é unicamente falta de renda? A Ambima mostrou, no raio-x do investidor, que entre as pessoas que efetivamente conseguiram economizar, a atitude principal não foi ganhar mais, não foi investir melhor, foi rever os gastos. O que separou quem conseguiu economizar de quem não conseguiu não foi se matar trabalhando mais, foi prestar atenção no que estava gastando. Foi parar por um momento e olhar para onde o dinheiro estava indo. Parece simples, mas no mundo que compete pela sua atenção 24 horas por dia, cada aplicativo, cada notificação, cada algoritmo de rede social, parar e olhar é o ato mais difícil que existe. Por esses e outros motivos, surgiram vários movimentos tentando resolver esse problema. E essa exaustão com o consumo não é só brasileira, o mundo inteiro está reagindo. Nos últimos anos, surgiram pelo menos 2 movimentos que tentaram dar uma contra-resposta. Cada um acertou em alguma coisa, mas falhou em outra. O primeiro e pai de todos até hoje é o minimalismo. Ele nasceu como uma resposta legítima a uma sociedade que comprou até não aguentar mais e percebeu que a promessa de felicidade atrelada ao consumo era falsa. Você compra, sente um pico de felicidade, se acostuma, precisa comprar de novo para sentir o mesmo nível. É uma corrida sem linha de chegada. E o minimalismo não é só financeiro. Estudos mostram que o excesso de coisas ao nosso redor, a bagunça, o acúmulo de objeto, gaveta que não fecha,
gera estresse e ansiedade. O minimalismo surgiu oferecendo uma saída para essa sobrecarga. Só que ele foi sequestrado pela estética. A pessoa trocava uma forma de consumo por outra e chamava isso de simplicidade. O foco ficou na quantidade de coisas e não na intenção por trás delas. E nem todo mundo quer viver com 3 camisetas brancas, 2 calças jeans e um apartamento vazio. Tem gente que, como eu, gosta de investir numa boa peça, ter experiências legais, de gastar com coisas que trazem satisfação real. O problema não é ter um armário com mais de um punhado de peças, ter coisas. O problema é comprar sem pensar, por impulso. E o minimalismo não faz essa distinção. Depois veio uma tentativa de um movimento mais recente, o underconsumption, que em bom português é gastar pouco. Ele explodiu no TikTok em 2025. Em vez de mostrar o que comprou, o criador nessa rede social mostrava o que não comprou. O foco era não gastar de jeito nenhum, um tipo de frugalidade para engajamento, tentando colocar os seus impulsos de gastar numa coleira para ser aceito num movimento onde gastar é feio. O que nenhum desses movimentos resolve de verdade é a pergunta central da nossa relação com o consumo. Por que você gasta? Se você compra alguma coisa, é por necessidade ou por desejo? E os dois são válidos. Ninguém quer viver só de gastar com o necessário para sobrevivência. Isso não é vida, pelo menos não para mim. O problema aparece quando você não sabe mais distinguir um do outro. Quando o desejo vem disfarçado de necessidade. Eu preciso trocar o celular. Quando o seu funciona perfeitamente. Ou quando nem é desejo de verdade. É tédio, é cansaço, é necessidade de ser aceito. É o algoritmo te influenciando pela 15ª vez até você ceder. A maioria dos gastos que te atrapalham não são decisões ruins. Você nem decidiu. Foi automático. E é aqui que entra o consumo intencional. Não focado em gastar menos ou o mínimo, mas gastar sabendo por quê. O minimalismo diz tenha menos, o underconsumption diz para de comprar. Eles só atacam uma parte do problema, nenhum ataca a raiz, a falta de intenção por trás de cada decisão de gasto. O consumo intencional não quer que você viva com 2 xícaras na sua cozinha. Quer que, se você for comprar 10 xícaras, que saiba exatamente o porquê e que elas caibam no seu plano sem roubar o seu sono. Não é uma privação, entende? Você pode comprar caro, pode comprar bonito, pode investir em peças de qualidade. O que muda é a decisão consciente. Se você quer comprar um item mais caro porque analisou a qualidade, sabe que vai usar por anos, ou porque planejou aquilo como uma conquista que representa um momento da sua vida, pode ser válido. Mas se for para tapar um buraco emocional que aquela compra não vai conseguir tapar, aí não tem compra no mundo que vá satisfazer esse desejo. A gente cresceu ouvindo que existem 2 caminhos com o dinheiro. Ou você gasta e aproveita a vida, ou você economiza, vira mão de vaca e meio que abre mão de tudo. Como se o prazer e a responsabilidade fossem opostos. O consumo intencional é o 3º caminho, onde você gasta bem, gasta com consciência e faz tudo o que sobrar trabalhar de forma inteligente para o seu futuro. Na prática, dá para começar com 3 atos simples antes de qualquer compra. Primeiro, se perguntar, essa compra é por necessidade real ou por desejo? Tá tentando resolver o quê? Porque muitas vezes o que a gente quer não é o objeto. É ser reconhecido, amado, ouvido, melhorar um dia ruim, compensar a sua ausência na vida de alguém. E nenhum objeto no mundo resolve isso. Quando você consegue nomear o que está sentindo antes de comprar, metade das suas compras por impulso vão desaparecer sozinhas. A segunda atitude, que me ajuda muito, é quando for comprar alguma coisa, especialmente online, deixa ali no carrinho por pelo menos 72 horas. Simples e absurdamente eficaz. Se depois de 3 dias você ainda quiser e fizer sentido no seu orçamento, aí pode comprar. Você vai se surpreender com quantas vezes abre o carrinho depois e pensa, acho que nem preciso comprar isso aqui. E o terceiro é se perguntar, eu usaria isso aqui se ninguém fosse ver? Ou se não tivesse essa embalagem, essa logomarca? Se a motivação é impressionar, compensar ou provar alguma coisa para alguém, a satisfação quase nunca vem. O consumo intencional não exige disciplina, e sim presença, exige se observar comprando, como se fosse uma outra pessoa ali do lado assistindo. E num mundo que lucra quando você está mais distraído, cada aplicativo, rede social, vitrine bem iluminada, oferecendo uma solução empacotada para o seu vazio, escolher com intenção é o ato mais poderoso que você pode fazer pelo seu dinheiro e pela sua paz. Se você quiser treinar esse olhar na prática, de graça, eu criei um desafio para mim mesma que eu tornei público.
Ele se chama Reset Financeiro. São 30 dias onde você vai prestar atenção com um planner simples no que gastou, no que foi essencial, no que foi gasto com supérfluos e como você se sentiu a cada gasto. Sem focar em cortar, só focando em enxergar. Esse tipo de consciência se treina. 30 dias é o suficiente para você começar a reconhecer os seus padrões, os gatilhos de gasto, quando você entra no piloto automático, o que te traz satisfação de verdade. É gratuito. O link está na descrição. A vida com clareza e com propósito não é aquela que foca em cortar tudo. O simples não é o oposto do luxo. Intencionalidade é o que traz a verdadeira tranquilidade. Se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você pensa sobre consumo, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de um jeito simples, com dados, aplicável à vida real. E se conhece alguém que está preso nesse ciclo de gastar sem entender porquê, manda esse vídeo. Às vezes a virada começa por uma conversa. Te vejo no próximo.